Oi, gente. A gente aí estamos na Idade Média, passamos pelo Reino Islâmico, pelo Império Bizantino e chegamos na Idade Média Europeia, no Reino Franco. Quem eram os francos? Os francos eram um povo germânico que era aliado do Império Romano. Eles eram aliados dos romanos, tinham cidadania romana. Quando o Império Romano do Ocidente cai, a maioria desses reinos que se formaram a partir da destruição, a maioria dos reinos bárbaros, eles tiveram vida curta. Os francos eles conseguiram se estruturar e firmar aí as suas raízes na região da Gália. E um padrão dos francos, enquanto governantes, era a fragmentação. Era costume do rei dividir a terra entre os seus herdeiros. Isso aí vai influenciar muito a formação aí do feudalismo europeu. Vamos estudar duas dinastias principais aí desse reino franco. A primeira foi a dinastia Merovingia. O nome merovingio vem de um rei meroveu. Em 486, o Clovis, que era neto do Meroveu, ele une os povos francos e dá início aí a essa dinastia que recebe o nome em homenagem a Meroveu. Em 496, o rei dos francos, o Clovis, ele se converte ao catolicismo. Ele era casado com uma católica, a Clotilde, que influencia muito aí nessa conversão dele. E também se convertendo ao cristianismo, ele legitima o seu poder através da religião. Era uma região aí sob influência do Império Romano do Ocidente, cuja religião oficial passa a ser o cristianismo, então ele tinha muitos súditos cristãos, e a religião do rei era a religião dos súditos, juntamente com o rei, muitos das suas tropas, dos seus vassalos, eles se convertem também ao catolicismo. E a igreja, com essa aliança, ela adquire proteção militar, ela adquire influência política, porque ela faz presença na corte, e também terras. A partir desse momento aí, os francos, uma das funções dos francos passa a ser a proteção da igreja. A gente vai ver muitas vezes a França chamada de filha mais velha da igreja, filha preferida da igreja católica. Isso vem já dessa aliança com os francos. A política franca é uma política de características ser fragmentária, muito por essa relação de suzerania e vassalagem. A relação de suzerania e vassalagem a gente viu na aula do Império Romano, que vem aí da relação de comitatus, que era uma relação entre o chefe militar e os seus comandados, onde o comandante oferecia terras em troca da fidelidade militar. Era uma relação que ela era assimétrica, tem um superior e um inferior, entre um comandante e um comandado, e era uma relação militar entre nobres. A gente não vai ver um vassalo sendo servo, um vassalo de condição mais inferior. Eram nobres militares, era uma relação entre um suzerano e o vassalo. O suzerano era um chefe militar que ele ou tinha terras a oferecer, ou ele convocava os seus guerreiros oferecendo, em caso de vitória, as terras conquistadas aí para dividir entre os seus vassalos, que eram os guerreiros que juravam essa fidelidade militar ao suzerano. Cada vassalo tinha sua própria tropa e a uma convocação do suzerano, ele oferecia, e as suas tropas ofereciam sua fidelidade em troca das terras que iria receber. Com a morte do Clovis, segundo a tradição franca, o reino é dividido entre os seus 4 filhos, criando 4 territórios distintos aí dentro do reino franco, e vai estimular uma disputa entre esses irmãos. Nesse contexto de briga e familiar, briga por poder, surge a figura do majordomos, maior do palácio, prefeito do palácio. Esse majordomos, ele vai assumindo a tarefa de governar. Os majordomos eram nobres, com grande poder, e eles administravam o palácio real. Nobres significam também que eles tinham tropas a seu dispor, eles tinham aí poder militar. Os merovingios, eles vão ficar conhecidos como reis indolentes, porque praticamente não governavam, eles eram reis
ali ficavam lá com o rei ostentando a coroa, mas quem governava realmente aí eram os majordomos. Em 732, um desses majordomos, chamado Carlos Martel, ele vai vencer os árabes na Batalha de Poitiers. A gente viu na aula de Islã, o islamismo ele começa a se expandir, os árabes começam a tomar territórios, eles chegam na Península Ibérica, chegam na Europa, e eles tentam avançar a Europa dentro. Quem contém, quem segura os muçulmanos, impedindo que eles islamizem toda a Europa, é o Carlos Martel e suas tropas. Com isso, o Carlos ele ganha muito destaque, muito poder político e também o apoio da igreja, já que ele foi o responsável por barrar os infiéis de entrar na Europa e dominar toda a Europa e, em consequência, espalhar o Islão, que seria extremamente prejudicial ao catolicismo. O Carlos Martel tem um filho, Pepino, o Breve porque ele era baixinho, era um pepininho. Ele depõe o último rei merovingio, o Childerico III, com apoio do Papa, com apoio da Igreja, que já apoiava aí o Carlos Martel, começou a dar grande apoio ao Carlos Martel desde que ele aí conteve esse avanço muçulmano. O Pepino, ele destrona o Childerico e dá início a uma nova dinastia carolíngia, em homenagem aí ao Carlos Martel, Carlos em latim chamado Carolus. Então, inicia a dinastia carolíngia, que já começa com um aumento da legitimidade e do poder real, já que não era um rei indolente como os merovingios, ele já entra já com bastante legitimidade, com bastante apoio da igreja. Nisso, os lombardos, outro povo germânico, eles invadem a Itália, eles criam um novo reino. O Pepino ele vai socorrer o Papa, vence os lombardos e doa esses territórios conquistados à igreja. Esses territórios doados à igreja vão ser a origem dos estados pontifícios, onde hoje restou lá o Vaticano, mas era um território muito maior da igreja, dará origem aí aos estados pontifícios. Antes de morrer, o Pepino ele reparte o reino entre seus dois filhos, Carlos Magno e Carlomano. O Carlomano ele se retira para um convento e o Carlos Magno vai assumir sozinho o governo do Reino Franco. Carlos Magno, o mais importante rei dos francos. A divisão administrativa desse império do Reino Carolíngio era dividida em condados, cada um governado por um conde, um nobre de confiança do rei. Não era propriamente um funcionário, ele era uma espécie de sócio, tinha porcentagem nos impostos. No início, ele podia ser demitido a qualquer momento, o rei podia ir trocar o seu conde, mas com o tempo esse cargo se tornou vitalício e se tornou hereditário. Então, o filho do conde assumia o condado quando o pai morria. Além disso, esses condes tinham grande autonomia, porque devido às distâncias, a comunicação era muito difícil. Então, eles governavam aí os seus condados com uma grande independência. O Carlos Magno ele expande o território, ele aumenta os condados e cria aí novas unidades, os ducados, governados pelos duques, e as marcas. Marcas eram territórios nas fronteiras, aí governados pelos marqueses. O Carlos Magno ele retoma um costume do Império Romano, que era o registro em documentos escritos. Ele governa através das capitulares, que eram as suas leis, fiscalizados por funcionários chamados missi dominici ou dominici, que significa enviados do Senhor. Ele é novamente chamado a socorrer o Papa contra os lombardos. Na Itália, ele se proclama, vence e se proclama rei dos lombardos. Os francos tinham esse grande apoio da igreja aí desde Pepino, desde a conversão de Clovis, mas com Pepino se torna maior. E no ano de 800, o Carlos Magno ele é coroado pelo imperador, ele é coroado pelo Papa Leão III como imperador.
Imperador da onde? Imperador dos romanos. O grande sonho do Carlos Magno era reconstituir o território do Império Romano do Ocidente. Ele não chega a reconstituir o território todo, mas chega perto disso, e ele recebe esse título aí de Imperador dos Romanos. Isso dá início ao Império Carolíngio. Hoje a gente conhece como Império Carolíngio, mais tarde Sacro Império Romano, mas na época ele é coroado Imperador dos Romanos. Outra coisa muito importante do reinado do Carlos Magno é o chamado Renascimento Carolíngio. O Carlos reúne em torno dele os principais sábios, os principais acadêmicos da época, e ele distribui decretos por todo o império, ordenando a restauração das escolas antigas, fundando novas escolas. Uma revolução, ele dá início a uma revolução cultural intimamente ligada à igreja, principalmente ao monge chamado Alcuino. Ele estabelece uma biblioteca com trabalhos de autores da antiguidade, aqueles manuscritos medievais, as iluminuras, que eram aqueles desenhos que enfeitavam aí os livros. A gente tem o desenvolvimento de uma letra chamada letra carolíngia, que é desenvolvida aí nesse período, um tipo de escrita onde eram copiados os manuscritos. Também um renascimento da arquitetura inspirada na antiguidade, obras muito bonitas. E a gente vai ver o reino dos francos aqui. As conquistas de Carlos Magno em amarelinho. Esse pintadinho aqui são os estados da igreja, vê que é um território bem grande. Esses territórios em verde são vassalos dos francos. Aqui, o Império Bizantino. Aqui, onde estavam as conquistas dos muçulmanos. Eles invadem e conquistam aqui a Península Ibérica, impedidos de entrar na Europa aí pelos francos. Com a morte do Carlos Magno, o governo passa ao seu filho, Luís. Ele ficou conhecido como Luís o Piedoso, um governo fortemente influenciado pela igreja e marcado por conflitos internos, as disputas entre o rei Luís e os seus filhos por controle de territórios e conflitos internos, o império sendo invadido por vikings, por magiares, por sarracenos. E com essa disputa, com a morte do Luís, essa disputa se acirra ainda mais entre esses três herdeiros, chamados Carlos o Calvo, Lotário e Luís o Germânico. Eles começam aí uma disputa que ela só termina com a assinatura do Tratado de Verdun. Esse Tratado de Verdun divide o império entre os três. O Carlos o Calvo fica com a França Ocidental, que dará origem à França. No Reino Franco estão as raízes da França, o início da França. Com base nas divisões desse tratado, que vão delinear algumas das fronteiras atuais aí do país, mas não se fala ainda de uma monarquia francesa, não tem uma consolidação que só vai acontecer a partir do século XV, aí com o declínio do feudalismo na Europa. Luís, o Germânico, fica com a França Oriental, são os territórios que darão no futuro origem à Alemanha, e o Lotário fica com a França Central, aquela parte do meio. Quando o Lotário morre, esse território, Lotaríngia, ele é dividido aí entre os dois irmãos, entre o Carlos e o Luís. As terras da igreja não são divididas. E outra coisa que vai auxiliar mais ainda essa fragmentação é que em 877 os feudos eles passam a ser hereditários, vai esvaziar ainda mais o poder real sobre a nobreza. Aqui a gente vê os territórios, aqui a Lotaríngia, que vai ser dividida entre os irmãos com a morte do Lotário, aqui a área da França Ocidental, a França Oriental, os territórios de Luís aí o Germânico. E com a continuidade aí dessa fragmentação, a gente vai ter o desenvolvimento ainda maior desse feudalismo europeu, cuja característica é uma grande fragmentação do território. A parte que nos interessa é essa parte aqui até o fim do governo de Luís o Piedoso, e na próxima aula a gente vai continuar
com esse feudalismo europeu.